qual é o professor que vai ministrar aula na turma 6, que é esta aqui, no horário de 16 a 17, que é este aqui, certo? Então prestem atenção que eu falo direto para vocês. Sejam objetivos, tenha algo direto para você. Você não tem necessariamente que preencher tudo isso aqui. O que eu tenho que saber é quem vai estar ocupando este lugar aqui. Beleza? Então, sempre trabalhando com as alternativas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Focar aqui na turma 6. Agora, pegar os pontos principais que a gente tem que ter aqui em mente sempre. Vamos lá. As regras aqui. O gestor de uma escola precisa definir os professores de cada turma, em cada horário, para a realização de atividades e tal. Vamos lá. Resta fazer o planejamento de 6 turmas. Cada turma terá 3 aulas de 1 hora, como você pode ver, de 14 às 15, 15 às 16, 16 às 17. Cada turma vai ter 3 aulas, certo? De tópicos distintos. Então, e olha os tópicos: artes, música e informática. O que você tem que ter em mente? Por exemplo, a turma 1, sem olhar exatamente quem faz parte de quê, com certeza a Ana, a Carla e o Francisco, cada um deles é professor de uma dessas 3 disciplinas. Um ensina artes, outro música e outro informática, que essa é a regra, beleza? Aí vamos fazer aqui algumas identificações, certo? Vou fazer aqui algumas identificações para vocês. Ana e Bruno são professores de artes. Vamos mais. Carla e Daniel, de música. E nós vamos ter agora Evandro e Francisco, de informática. Como a gente tem que ser bem objetivo, certo? A gente vai direto ao ponto. Gente, preste atenção, o que está mais fácil completar? Não por coincidência, a primeira aula da turma 6. Gente, são 6 turmas, são 6 professores. Automaticamente, os 6 professores vão estar cada um em uma turma. Então, para começo de história, esse horário de 14 às 15, ele está muito facinho de completar. Porque eu já tenho aqui, vamos marcar o que a gente já tem. Ana, Carla, Francisco, beleza? Ana, Carla, Francisco, tá aqui o último aqui, Francisco, Bruno, Evandro, que está aqui também. Então veja aqui, ó, Ana e Bruno, Evandro e Francisco, Carla. Só falta aqui, ó, nessa lista completa aqui, o Daniel, beleza? Então com certeza aqui é o Daniel. Vou colocar aqui o mais abreviadozinho possível. E o que eu falo mais para vocês? Trabalhar com as alternativas. O que a gente sabe? Um professor não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, como nosso objetivo aqui, certo? É descobrir qual professor desses 6 vai estar ocupando este lugar aqui, 16 a 17 na turma 6. Quando eu olho quem eu já sei que já está ocupado no horário das 16 a 17, eu vejo o Francisco. Então, obviamente, aqui não pode ser o Francisco e também não pode ser a Carla. Então, a gente vai até eliminar logo. Não pode ser nem a Carla, nem pode ser o Francisco. Como aqui o Francisco já tem, eu já risquei, não existe a Carla. Beleza? E agora também não pode ser o Daniel, porque o Daniel já está ocupando o horário das 14 às 15 horas. Qual é o tema que a gente tem que lembrar? Além disso, o que acontece? Só pode ter um de cada disciplina, vamos dizer assim. Então, quando a gente vê aqui, né, mais uma vez, beleza? A gente já sabe que o Daniel se encontra aqui. E o Daniel, gente, assim como a Carla, eles são professores de música. Então aqui já tem música, né? Música já está ocupando. Então, com certeza, ali tem que ser um professor, não pode mais ser de música, ou será de artes, ou de informática, na nossa opção aqui. Ou artes ou informática, certo? Então você tem aqui, sabendo que Ana e Bruno são professores de arte. E informática, Evandro ou Francisco. Como o Francisco está fora, né? Então a gente vai só para confirmar isso aqui. Gente, sejam objetivos. Mais uma vez, se você quiser ser bastante objetivo, certo?
O que você tem que se ligar bem aqui? Presta muita, mas muita atenção. Aqui também está quase completo, gente. Se você quiser ainda passar por aqui, você observa Carla, Evandro, Ana, Francisco. Outra vez o Evandro não aparece aqui. Ó. Opa, está aqui o Evandro. Quem não aparece? O Daniel. Ó. Como o Daniel já está aqui, ele não pode ocupar o horário das 15 às 16 na turma 6. Então o Daniel vem para cá. Ok? Certo, moçada? Vocês estão acompanhando aí? E com isso a gente vai fechando mais um horário da 15 às 16. Confira dentre os 6 nomes, vamos conferir Ana e Bruno. Ana está aqui, ó. Mas se você olhar, cadê o Bruno? Certo? Então está faltando o Bruno. Então aqui será o Bruno. Se você confere, as 6 turmas no horário das 15 às 16, cada um tem um professor diferente. E só para confirmar, Ana e Bruno são professores de artes. Então, gente, como tem que ter um de cada disciplina, olha como você mata a questão de uma maneira mais objetiva. Se eu tenho aqui música, artes, esta aqui tem que ser um professor de informática. Tá claro isso? E quando eu olho informática, que é isso aqui, ó, tem Evandro e Francisco. Você lembra que o Francisco não pode porque ele já está aqui? Então, obrigatoriamente, o professor que vai estar ocupando isso aqui é o professor Evandro. Beleza, moçada? Eu falo para vocês, sejam objetivos. Isso é o que está certinho. Letra C, professor Evandro. Tá claro? Ó, o Bruno tinha saído e por aí você vai. Tá claro, moçada? Sempre trabalhando com essas alternativas aí pra gente. Beleza pura? Nós tivemos isso agora na última prova de Maracanaú, certo? Em que até eu comentei para vocês na correção que você tem como fazer se você fizer todo o passo a passo, item por item, elemento por elemento. Só que neste caso vai demorar muito. E o que eu chamo a atenção para vocês sempre é quando você tem uma questão de sequência. Qual é o tradicional? Qual é o comum? É sempre pedir o próximo elemento ou algum elemento ali próximo do final. Quando você observa que você tem pouquíssimos elementos e ele pede um determinado número, um determinado elemento muito à frente, a gente já vem comentando isso, você tem dois caminhos e uma decisão a ser tomada. Pegar o padrão e fazer elemento por elemento até chegar onde a prova pede, ou se lembrar do que eu falo para vocês, sempre tem algo nessa sequência que pode me fazer reduzir muito o meu tempo. E eu trabalho com isso sempre de olho na pergunta, é isso? E a pergunta aqui é, bem claramente aqui para vocês. Já lá o texto. Quantidade de ovos na 14ª semana. Então, eu tenho que ser objetivo. O que é que eu quero? A quantidade de ovos na semana 14. Então, eu vou te lendo aqui o texto. Presta bem atenção aqui para a gente poder trabalhar para vocês. Vamos pegar os pontos principais, que é o que interessa da questão. Maria vai à feira toda semana e compra cenouras e ovos. Na primeira semana, Maria comprou 2 cenouras e 6 ovos. Não esqueça, na semana 1, ela comprou 2 cenouras e 6 ovos. Em cada uma das semanas seguintes, ela tomou uma decisão bastante peculiar. Vou tentar dar destacada aqui com 2 cores para vocês. Ovos, ela vai comprar 2 vezes a quantidade de cenoura, ou seja, vai dobrar, logicamente, da semana anterior. Nós só temos a semana 1. Então, os ovos da semana seguinte vai ser igual a 2 vezes que comprou de cenoura na semana anterior, ok? E cenouras, ele vai comprar com 2 unidades a menos, certo? Do que comprou de ovos na semana anterior. Então, se você fizer aqui um resumo,
Você vai comprar cenouras e ovos. Como que ele vai comprar ovos? 2 vezes a quantidade de cenoura. Vai dobrar a quantidade de cenouras anterior para chegar aos ovos. Como que vai chegar a cenoura? Diminuindo 2 unidades da quantidade de ovos, ok? Então, se você prestar muita atenção agora, então nós temos até as alternativas aqui. 2, 4, 10 e 34. O que ele quer saber? Quantos ovos, lembra a quantidade de ovos? Está relacionada à quantidade de cenouras da semana anterior. Então, eu tenho que focar aqui nos ovos na semana 14. Vou fazer um esqueminha aqui para a gente, certo? Para que vocês possam observar bem aqui. Vamos fazer aqui um esqueminha aqui. De acordo com o que ele está falando aqui, vai comprar cenoura, ok? Cenouras e ovos. Então aqui você tem na semana 1, que é a única informação que eu tenho, que é o nosso ponto de partida. Então na semana 1, diz que vai comprar 2 cenouras e 6 ovos. Lembra disso? A partir daí ele diz o seguinte: a quantidade de ovos, que é o que interessa, certo? Vou colocar aqui em destaque. Para chegar à quantidade de ovos da semana seguinte, perdão, vou tentar dar uma apagada aqui. Quantidade de ovos da semana seguinte, sempre aqui na diagonal, você vai dobrar, 2 vezes. Ou seja, 2 vezes 2 vai comprar na semana seguinte 4 ovos. Estamos falando aqui da semana 2. Então, gente, algo já tem que chamar a atenção. Por quê? Porque ele só me deu a sequência, só me deu a informação da primeira semana. E a pergunta é da semana 14. E o padrão está fácil. A quantidade de ovos, você dobra a cenoura na semana anterior. A quantidade de cenoura, você reduz 2 unidades de ovos da semana anterior. Ou seja, vai comprar 4. Pois bem, essa é a decisão que eu falei. Se você quiser fazer isso passo a passo, se você tiver tempo e paciência, você vai chegar na semana 14, dobrando as cenouras para chegar aos ovos e diminuindo 2 unidades dos ovos para chegar à cenoura. Beleza, vai resolver? Vai. A gente tem que ser objetivo, sempre ficar de olho. Eu quero essa quantidade de ovos, a resposta vai estar aqui, ó, nessa coluna, e ela é obtida sempre dobrando a semana anterior. Tem que ter algo que te chame a atenção. Então preste atenção, você faz mais uns, 2, 3, tem que fazer algo para te chamar a atenção. Então quando você vai chegar agora na semana 3, você vai pegar a quantidade de cenouras, que eram 4, você vai dobrar. Então na semana 3 vai comprar 8 ovos. E o que acontece com a quantidade de cenouras da semana 3? Você pega os ovos da semana anterior, que eram 4, diminui 2. Sempre a mesma coisa. Então você vai ter aqui 2 cenouras. Preste atenção, não precisa ir muito longe não. Seja esperto, deixa o seu concorrente suar. Vamos ver o que acontece na semana 4. Mais uma vez, meu foco principal sempre são os ovos. Os ovos na semana 4, eu sempre, vou dobrar a cenoura anterior. Então, mais uma vez, 2 vezes 2, 4. Fica sempre de olho em relação aos ovos. E a quantidade de cenouras, que não me interessa, mas eu estou fazendo aqui só para a gente ter mais uma certeza do que a gente está fazendo. Você vai diminuir 2 unidades, você vai chegar a 6. Cara, se você observar, o que te interessa? Não é a quantidade de ovos. Na semana 14, veja o que acontece. Semana 1, 6 ovos. Semana 2, 4 ovos. Semana 3, 8 ovos. Semana 4, 4 ovos. Certo aí? Se você tiver aí, um pouquinho de dúvida, não tem problema. Aqui você já está matando, cara. Olha, estou aqui e olha as alternativas.
Semana 14ª é uma semana par. Ó. Semana 2, 4 ovos. Semana 4, 4 ovos. O que te interessa são os ovos na semana 14ª. Mas se você tiver com dúvida, você pode fazer mais 2 vezes. Mas a questão já estavam mortas, gente. Se você olhar a semana 5, a gente vai aqui até a semana 6 para matar. Então o que acontece? Se você observar aqui, ovos na semana 5 dobra, então vão ter 12 ovos. Você vê que a semana ímpar, gente, ela sempre está variando. Ó, 6, 4, 8, 4, 12. Quando você vier aqui, quantidade de cenoura diminui 2, como é a regra, ficam 2 ovos. Na semana 6, pronto, vamos matar isso aqui. Quantidade de ovos, você dobra a cenoura, 2 vezes 2, 4. Então isso aqui é só para ratificar, só para confirmar que toda vida que a semana é par, compra-se 4 ovos. Semana par, 4 ovos. Semana par, 4 ovos. Isso não é coincidência. E qual é a semana que foi pedida? 14ª semana, semana 14. Ou seja, quantos ovos? 4 ovos. Eu falo isso para vocês. Se tem uma sequência e ele pede um fator muito lá na frente, se não for questão de carimbo, é porque a gente tem algo numa sequência que tem que nos chamar a atenção. Beleza? Show de bola para vocês? Fala galera, vamos lá mais uma vez, tá? Presta atenção, sempre a primeira leitura é aquela velha história e as questões que estão mais caindo nas provas. Aquelas questões que eu falo para vocês, não interessa o nome, tá? Mas que você consegue identificar pelo problema, que ele geralmente fala de 3 personagens e que você tem que descobrir 1, 2, 3 informações sobre eles. Geralmente, que eu digo 8 a cada 10 questões, são 3 personagens. Olha, mais uma vez, quem assiste a aula aí comigo e todos vocês, sim, ele quer descobrir 2 coisas. Olha aí, que eu vou marcar aqui para vocês. Então, aquele nosso quadro, aquela nossa tabelinha lá para a gente fazer. Então, vamos logo aqui, sem mais delongas, preparar, né, o nosso quadro aqui. Me ajude aí a fazer esse desenho aqui prestado. Então, como a gente já está lendo, vocês têm um material aí, só fiz dar uma reduzida no texto. Okay? Eu tenho aqui descobrir 2 coisas sobre cada personagem. Mas lembra que o nosso foco, o nosso modo operante, que vocês têm que usar para ter uma vantagem sobre os concorrentes de vocês, gente, é ir preenchendo isso aqui de olho na pergunta. Então, para que a gente não perca esse costume, olha o que diz. Com base no texto, podemos afirmar corretamente que quem possui o carro azul? Então, isto aqui é a pergunta. Qual dessas daqui possui o carro azul? Beleza? Então, entre os nomes, né, que nós temos aqui, eu vou colocar só a primeira letra de cada. É Ana, Bruna e Clarice. E a gente quer aqui, né? Vamos dizer, a pele, cor da pele, você não enxergar ali no problema, né? Você faz do jeito que você achar melhor. A pele, dá para botar o acento chamado de Pelé, né? E a cor do carro. Então, a cor da pele e a cor do carro. Beleza? Nunca esquecendo, cada informação que eu trouxer para cá, eu dou o F5 e olho para a pergunta. Vamos tentar identificar aqui as colocações. Tem sobre a pele, as crianças ela tem uma loura, uma morena e a ruiva, tanto que é falado aqui. As mães chamam-se Ana, Bruna e Clarice. Cada uma possui o carro, que quer também a cor do carro, azul, vermelho e branco. E o nosso foco é o azul. E aí começa aqui a brincadeira de vocês. Vamos lá, vamos nos ajudar aqui. Sabe-se que a filha de Ana é ruiva. A filha de Ana é ruiva. Então, a ruiva, gente, você já mata aqui.
A filha de Ana é ruiva. Ana, a filha dela, é a ruiva. Ok? Cada informação já fico de olho ali, né? A filha de Ana é ruiva. Beleza? Tudo que aparece aqui por enquanto é isso. E olha a coincidência já. E é filha da Ana. Beleza? Então aqui uma coisa é certa. A Ana, certo? É a mãe da ruiva. Olha de cara na primeira afirmação. Agora, para ser a letra A, eu tenho que ter essa certeza aqui. Mas que já é um bem suspeito isso aqui, não é não? O que vocês acham? Então, por isso que preenche, gente, fica de olho. Aqui, pelo menos, isso já bate. Para dar 100% é isso aqui. Continuando, gente. Então, aqui já foi. Vamos lá, continuando nós aqui. Bruna não possui um carro vermelho. Lembra que muitas vezes eu falo para vocês, quando eu não sei a cor, gente, eu coloco hipóteses. Então, a Bruna, ela não possui o carro vermelho. Lembrando que as cores do carro são azul, vermelho e branco. Se a Bruna não possui um carro vermelho, então obrigatoriamente a Bruna ou possui um carro azul, olha, que também pode ser, né? No caso agora aí, ou possui um carro branco. Isso nós estamos falando da Bruna. Beleza? Então a Bruna tem chance também de ser a resposta da pergunta que ela tem no olho do carro azul. Beleza até aí? Olha bem agora. A mãe da criança morena possui um carro vermelho. Para tudo, preste atenção bem aqui essa informação. Nós trabalhamos, gente, isso direto. A mãe da criança morena possui um carro vermelho. Vamos aqui para a nossa tabela. Cada informação que a gente tem. Então, a Ana, a filha dela é ruiva. Isso está claro para você? Então, a Ana não possui um carro vermelho. Então, eu vou colocar só a primeira letra. Então, a Ana também ou possui o carro azul ou branco. Então, o azul e o branco está batendo aqui nessas duas. E a mãe da criança morena possui um carro vermelho. Você lembra da informação aqui, ó, da Bruna, que o carro dela ou é azul ou é branco? Então, se não pode ser a Ana, porque ela é mãe da ruiva, não pode ser a Bruna, porque a primeira coisa que diz que ela não possui um carro vermelho, quem possui um carro vermelho é a Clarice. A Clarice possui um carro vermelho. E que essa informação tem muito mais valor do que você possa imaginar. Porque a pergunta é quem possui o carro azul, concorda? E qual é a certeza que eu tenho de carro? Que a Clarice possui o carro vermelho. Então, se a pergunta é o carro azul, gente, a letra D eu nem vou ler, é o carro da Clarice. Então, moçada, é aqui. É aqui que está a questão. E aí você tem o quê? Que se ela possui o carro vermelho, a filha dela é a Morena. Vamos tirar aqui a Morena. Vamos tirar aqui a Morena. E só resta a loira. E quem é a loira? A loira é a filha da Bruna. Você concorda com tudo isso? Então, Ana é a mãe da ruiva, Bruna é a mãe da loura. Até aí está tudo ok. Então a gente tem que matar a questão com alguma outra informação. E olha bem aqui. Olha aqui a pergunta. Olha a informação. A mãe da criança loira, a gente já sabe. Quem é a mãe da criança loira? É a Bruna. Possui um carro azul. Morreu, gente. Morreu. A mãe da criança loira possui o carro azul. Então, quem possui o carro azul? A Bruna, que é mãe da criança loira. Morreu a questão, show de bola, divirtam-se.